Olá, está no ar mais um programa Você e o Condomínio. Esse programa que tem como objetivo trazer informações do universo condominial. Sejam todos muito bem-vindos. E o assunto de hoje é um assunto não tão assim debatido, mas é de extrema importância. Temos visto ultimamente que o número de condomínios, tanto na cidade como no mundo, tem aumentado muito. E esse aumento de pessoas vivendo em condomínio, ou melhor, esse número de condomínios, tem se feito necessário que haja algumas regras no sentido de reformas. Porque, por incrível que pareça, às vezes as pessoas acabam adquirindo um imóvel, nem entrou dentro ainda, já quer fazer uma reforma. E isso, às vezes, pode ocasionar uma série de problemas. E, com relação a isso, o síndico, essa figura que representa o condomínio, ele tem que estar por dentro de tudo que está acontecendo. O que, de vez em quando, que, para ser bastante generoso, não acontece. Com base nisso, com relação a essa questão de regras, para se tratar propriamente dito de reformas, a Associação Brasileira de Normas Técnicas criou uma norma para que se fale exatamente sobre reformas em edificações. Essa norma, de número 16.280, ela vem com esse objetivo de criar maneiras ou criar uma sistemática para que se possa fazer uma reforma sem que possa ocasionar qualquer problema para qualquer das partes, tanto o condômino quanto o condomínio. Então, com essa norma, o objetivo é criar garantias para que essas alterações, essas reformas, não tragam prejuízo para a edificação. Então, o objetivo dessa norma é trazer informações nesse sentido. E para tratarmos desse assunto hoje, a gente tem o nosso convidado, o Wallace, que vai fazer parte conosco hoje, ajudar nós respondermos essas questões, essas dúvidas, para que todos possam estar mais cientes do que é possível, do que não é possível se fazer dentro de uma reforma. Ou melhor, o que essa norma visa e o que ela autoriza, o que ela não autoriza, como ela pode beneficiar o uso dela ou não. Então, Wallace, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, vamos dividir um pouco o seu conhecimento e levar para os nossos ouvintes, nosso pessoal que nos assiste nesse momento. Sim. Bonora, obrigado pelo convite, boa tarde. Sou CEO da DWJ Construtora, uma empresa que já está mais de 5 anos no mercado. Trabalhamos exclusivamente com reformas e manutenções. E é um prazer estar aqui para responder as suas perguntas e dos condôminos sobre a NBR 16280, né? Wallace, você poderia falar para nós um pouquinho a respeito dessa NBR 16280? Como surgiu isso? Qual a necessidade de se ter essa norma? Ô Bonora, em 2012, no Rio de Janeiro, tinha um edifício chamado Edifício Liberdade. Teve um acidente lá por questão de falta de acompanhamento, falta de profissionais. O edifício caiu porque teve muito serviço, muita manutenção e não teve um acompanhamento necessário. Infelizmente, ocasionou a morte de 17 pessoas, né? Então, em 2014, a NBR ela foi feita para o acompanhamento desses serviços, para esclarecer, para ajudar o síndico. Em 2015, ela passou por uma mudança. Então, a partir de 2015, não somente construtoras e incorporadoras, também engenheiros, arquitetos, eles têm como obrigação de fazer o acompanhamento de uma reforma, de uma manutenção interna de uma edificação. Resumindo, uma manutenção interna a qualquer reforma não é tão simples como parece. Não tem os seus riscos. A gente está falando de uma estrutura que existe várias pessoas morando ali, né? Então tem que tomar todo cuidado com qualquer tipo de serviço que for feito. Então, a gente falando a respeito dessa NBR,
Na verdade, o que se pode se dizer que essa NBR, o que ela caracteriza como reforma? O que é uma reforma? A partir do momento que você está tendo um serviço interno no apartamento que está mexendo na edificação, você já você está enquadrado nessa NBR. Se você tem que mexer num piso, se você tem que fazer a instalação de algo que afeta a estrutura em si, você já precisa seguir todas essas normas que a NBR vai nos falar. Ver se eu estou entendendo direito. A NBR, na verdade, vai te nortear com relação ao que é necessário se fazer em termos de procedimentos para fazer alguma alteração ou alguma... Ela vai esclarecer, principalmente para o síndico, tudo o que ele tem que fazer, todas as medidas que ele precisa tomar para assim liberar uma reforma e uma manutenção. Então vamos lá, já que você falou do síndico, nessa figura do síndico, né? O que ele deveria estar fazendo assim? Eu tenho um apartamento, eu quero fazer uma reforma. O que eu tenho que apresentar para o síndico? O que eu tenho que informar o síndico? Vou fazer uma reforma. Primeira coisa, né? Informar o que vai ser feito nessa reforma. Você tem que ter um escopo, um projetinho, dependendo do tipo da reforma, e esclarecer tudo que vai ser feito, para então o síndico informar o condômino a necessidade de um profissional da área da engenharia, um arquiteto, e que auxilie ele, né, nesse serviço, né? Então, num caso desse, vai fazer um condômino, deseja fazer uma reforma. Segundo a NBR, ele deve constituir um profissional para fazer um projeto para que possa ser submetido para a área de engenharia ou alguma coisa assim. Para o síndico, ele deve apresentar o projeto para ser feito. Sim. A questão do projeto em si é mais um escopo, dependendo do tipo da obra, né? Não necessariamente você precisa de um projeto para fazer uma reforma, vamos lá, de um apartamento. Você pode sim mencionar os serviços que vão ser feitos, mas mediante de um acompanhamento de um profissional, né? Você não precisa fazer, um exemplo, uma planta da entrada na prefeitura para fazer, dependendo, uma reforma. Você precisa ter o acompanhamento para essa reforma não ocasionar problemas para a estrutura. O que a gente costuma ver, na maioria das vezes, o condômino, por se tratar da unidade dele, ele acha que é uma unidade autônoma e a partir dali é ele que manda, ele acha que não é necessário ele informar ninguém da reforma que ele vai fazer. Infelizmente, já viu isso? Já, infelizmente. Eu já tive até casos de, às vezes, vou até citar um exemplo aqui de uma obra nossa, que a gente foi contratado após a execução do serviço. Se eu não me engano, não tinha síndico no momento, né, no lugar, e a pessoa colocou o piso no apartamento, contratou um profissional, só que não contratou um engenheiro nem um arquiteto para fazer o acompanhamento. Às vezes, a questão de um acompanhamento de um profissional, de um engenheiro, do arquiteto, também ajuda muito o condômino, a questão de economia. Ele contratou um profissional, não avisou, na época não tinha o síndico, mas nem a comissão sobre a reforma, contratou um profissional, o profissional assentou, só que o profissional não se atentou também às especificações do material. Passou 6 meses, tivemos uma ligação no escritório, precisava fazer uma vistoria, que estava acontecendo um problema, que estava com um som, parecia que o apartamento estava caindo. Chegamos no lugar, o que estava acontecendo? O piso ele estava se deformando. Ele não estava seguindo as normas do fabricante. Então, o rapaz que assentou, ele sentou o produto, o piso, de qualquer forma. E a pessoa precisou remover todo o material, teve um custo e fora a dor de cabeça que gerou, né, até para o síndico que veio depois. Porque quando você pega uma área dessa e coloca um certo material, você tá agregando carga, peso, né? Então, tudo precisa ser consultado antes. Essa NBR, ela trata algumas coisas com relação a ART, RRT, laudo. Poderia explicar para a gente o que é essas siglas? O que significa tudo isso? Sim, sim. Bonoro, um laudo é abrir uma trinca numa parede. Um laudo é uma análise técnica. Você vai contratar um profissional para ele ir lá olhar, para ver o que está acontecendo, se aquilo é algo que é um gesso oco, é um reboco que está oco, ou simplesmente tá tendo uma deformidade na amarração
E por causa disso abriu aquela fissura. Então a gente vai, quando vai fazer uma análise, um laudo, vai examinar o que é isso. Às vezes pode ser algo até, o proprietário do apartamento de cima, ele está com uma carga concentrada em um certo ponto que na estrutura, no cálculo do projeto, não foi previsto naquele ponto uma carga tão alta. Então, um laudo, a princípio, você vai identificar tudo isso que está acontecendo, né? E a RRT... Um laudo sem uma ART, ele praticamente não tem validade, porque a responsabilidade técnica do engenheiro é uma ART e do arquiteto... O que é uma ART? É a anotação de responsabilidade técnica pelo CREA, e a RRT é a responsabilidade técnica de um arquiteto. Resumindo, a RRT e a ART têm validade. Tem muita validade. Um laudo sem RT e sem ART não tem validade, porque você não teve um acompanhamento do engenheiro, do arquiteto, que supervisionou e fez esse laudo, né? Então, ele assinou, ele emitiu o ART, falando que tudo que está ali escrito foi vistoriado, tudo está e teve um acompanhamento, né? E quando o engenheiro ou um profissional técnico, que seria um arquiteto ou engenheiro, faz uma ART, essa ART ela é genérica ou deve ser específica? Olha, vou fazer tal coisa, vai ser isso, vai ser aquilo, vou tirar uma parede, vou tirar uma viga. A ART tem que ter toda a anotação do que vai ser feito no imóvel. Desde troca de um piso até a remoção de um reboco. O importante é marcar tudo o que está acontecendo. Porque na RT eu estou escrevendo, eu estou mostrando que está sendo executado esse serviço e eu estou acompanhando esse serviço. A responsabilidade por esse serviço é minha ou é de um outro profissional, de um arquiteto. Então, ela precisa sim ter discriminado todo o serviço que está sendo executado. Vamos fazer uma pequena pausa agora e já vamos retornar na sequência, falando ainda dessa NBR com relação a reformas em edificações. É com essa desordem que as reuniões do seu condomínio acontecem. Tá na hora do seu condomínio ter um síndico profissional. Conheça a J. Fernandes Síndico Profissional. Com um síndico profissional, seu condomínio passa a ter uma empresa especializada no gerenciamento e gestão do seu condomínio, focando nas melhorias necessárias e exigências dos condôminos. Não perca mais tempo. Entre em contato com a J. Fernandes e solicite um orçamento. Resolva a inadimplência no seu condomínio. Conheça a garantidora Bonora Consultoria. Agora o síndico pode direcionar seu foco na gestão do condomínio, garantindo o recebimento das taxas condominiais. Acabe com a inadimplência do seu condomínio. Entre em contato agora mesmo. Fale com a gente. Ou converse com o seu síndico. E leve seu condomínio para o próximo nível. Um condomínio com harmonia faz toda a diferença. A BVR auxilia o síndico na gestão do condomínio. Entregamos todo o suporte para que o síndico do seu condomínio possa lidar com qualquer divergência ou problema no seu condomínio. Seja ele estrutural, de convivência ou jurídico. O síndico e condôminos ainda conta com um software próprio de gerenciamento para auxílio na administração. Conheça já! Nós seres humanos sempre buscamos evoluir. Evoluímos nos meios de transportes. Evoluímos na tecnologia. Evoluímos na comunicação. Agora está na hora de você evoluir na maneira de como geramos e consumimos nossa energia elétrica. Conheça a Libra, energia fotovoltaica. Você evolui na geração de energia, zera o valor da sua conta de luz, e ainda contribui com o meio ambiente. Entre em contato agora. Não é desta maneira que você vai conseguir dedetizar seu ambiente. Precisando de dedetização profissional? Conheça a Imunibem. Somos especializados em dedetização de pragas urbanas. A Imunibem também conta com serviço de controle de pombos usando tecnologia de ponta. Mantenha as pragas urbanas e as doenças que elas trazem longe de você. Tenha um ambiente livre de pragas. Entre em contato agora. Procurando por mão de obra qualificada? A Perfil Mão de Obra Qualificada é uma empresa de terceirização de diversos setores, com foco na qualidade do atendimento.
Terceirize diversas áreas sem se preocupar com vínculo empregatício, focando apenas no seu ramo de atividade e cumprindo suas metas. Entre em contato agora mesmo. Bom, voltando à questão da NBR, Wallace, o que você acredita que o síndico deve fazer para se resguardar de tudo isso, de uma obra que está sendo executada dentro do condomínio? Então, para ele conseguir cumprir, eu acho que a primeira coisa que ele tinha que fazer é ter um engenheiro, uma construtora, um arquiteto, dando uma assessoria para ele, para a questão da documentação do projeto, da RT, ele ter uma equipe que auxilie ele a isso, né? Fiscalizando, olhando se a documentação está tudo certinho, se lá no apartamento está tendo o acompanhamento de um engenheiro, de um profissional. Então acho que esse é um cuidado muito importante que ele precisava ter, de uma equipe assessorando ele. Quando nós falamos dessa NBR, ela não é uma lei. Não, ela não é uma lei. Mas ela tem que ser cumprida porque o síndico e o condômino que começou uma reforma e não seguiu as especificações dela, eles podem responder. Por qualquer acidente que ocorrer no prédio, na edificação, o síndico e o proprietário do apartamento, ele é responsável por isso. A coisa mais comum que a gente vê em edificações, principalmente verticais, acaba de se entregar o empreendimento, primeira coisa, vamos trocar o piso. Sim. Como fazer com esse caso? Vamos trocar o piso. É um caso assim, até complicado, né? Porque o pessoal acha que é só chegar e trocar um piso, né? Mas tem N fatores, né? A remoção do piso antigo para o assentamento do piso novo, você já começou a mexer na estrutura existente. Porque o pedreiro, quem está trabalhando, ele está trabalhando ou com um marteletezinho que está fazendo um impacto na laje, está proporcionando cargas pontuais que podem agregar algum problema, dependendo o caso, onde ele estiver trabalhando. E a questão de impermeabilização, porque às vezes o pessoal fala, arrancou o piso, tal, vou fazer uma massa nova, vou colocar o piso novo, acabou. Não, tem que fazer um tratamento num box, numa cozinha de impermeabilização. Futuramente, se você não cuida disso, você vai ter problemas com o apartamento de baixo. Às vezes não precisa nem tirar o piso, vou pôr um piso por cima para não precisar contratar ninguém. Pior, porque você está agregando carga no apartamento, que, assim, a construtora ela fornece um memorial de cálculo de tudo, quanto você pode colocar naquele apartamento, quanto de carga, né? Só que ele está fazendo tudo sem saber. Daí a necessidade de um profissional para que possa avaliar, auxiliá-lo, indicar o que ele tem que fazer, como fazer, né? Então, é extremamente importante de um profissional acompanhando uma reforma. E, por outro lado, como você disse, o síndico também, ele não tem conhecimento de todas essas áreas, é necessário que também possa ser respaldado por uma equipe de profissionais que possam auxiliá-lo na questão de avaliação do que ele está recebendo de documentação. Sim. Porque é ruim ele segurar toda essa responsabilidade, às vezes não conhecendo um pouco de obra, né? Porque nem todo síndico entende 100% de obra. Tem uma noção, mas ele com uma equipe técnica, uma engenharia, uma consultora, uma arquitetura por trás ajudando ele tem um respaldo muito maior, ele tem uma tranquilidade muito maior, né? Além do piso, tem outras coisas assim, podemos falar da parte elétrica. Também. Outra coisa que também sempre a pessoa vai, o apartamento foi calculado para um chuveiro de 2.000 watts. Aí a pessoa, não, eu gosto do banheiro quente, coloca um de 7,5. Alterou a rede. Você alterando a rede, você vai ter que mudar o cabeamento, você vai ter que mudar o disjuntor. E agora você coloca 20, 30 apartamentos fazendo isso. A carga que está chegando no quadro, no QM, que está mandando para o transformador. Vai chegar uma hora que vai dar problema na rede, na central. Então, muitas vezes a 2, 3, 4, 5 ocasiona um problema gigante para o próprio condomínio. Dependendo do tipo de carga que vai envolver nessa reforma, você precisaria de um profissional, de um engenheiro eletricista. Mas agora se você vai mexer numa tomada, uma coisa mais simples de fazer um reparo, aí não há necessidade, né? E o ar-condicionado, então? O ar-condicionado.
Outro probleminha que acontece, né? Hoje, infelizmente, ainda nem todas as construtoras entregam um apartamento com adaptação para o ar-condicionado, né? Então tem muita gente que vai e tem que instalar o ar-condicionado, tem que colocar uma condensadora, então ele tem que quebrar a parede, porque ele tem que passar a máquina, né? Então você precisa de um acompanhamento para saber se você pode fazer isso, se aquele tipo de edificação permite você fazer uma instalação. Agora, no caso, você já tem um apartamento com preparo à espera do ar-condicionado. É simplesmente você chegar, tirou a caixinha lá e colocou o ar. Não há necessidade de um engenheiro, de um arquiteto. Por exemplo, você tem um apartamento que as paredes são estruturais. Certo. Eu posso cortar ela e fazer lá um nicho, por exemplo? Não. Você imagine um prédio estrutural, a carga está em todas as paredes, né? Ela foi distribuída para isso. Então, você pega faz um nicho ali, faz outro nicho ali, futuramente você está agregando problemas estruturais nesse prédio, né? Então, 1, 2, 3, 4, uma hora a estrutura ela começa a apresentar problemas, né? Cada nicho que eu vou fazendo, eu vou deixando a minha estrutura mais frágil. Sim, sim. A pessoa fala assim, é um rasguinho na parede, não faz nada, olha o tamanho do prédio. Não é bem assim, tem que analisar bem o projeto, ver certo se foi dividido, calculado, para ter um ponto de nicho, para ter uma abertura. Porque se não tiver nos cálculos previsto isso, não adianta fazer que vai dar problema. Olha, eu vou mudar a questão de encanamento de água, de esgoto, aí dependendo da posição que eu vou fazer, eu tenho que fazer um cortezinho numa viga que passa para poder o cano passar. Aí começa os problemas sérios, né? Porque faz um corte ali, eu vou cortar, ninguém tá vendo, tá com uma massinha, pronto. Futuramente começa a aparecer uma trinquinha ali, tá acontecendo isso, tá aparecendo uma trinca, por quê? Vai ver, cortou um ponto de grout, um ponto de apoio, que não poderia, né? Então ele trabalhou sem auxílio de alguém, sem uma supervisão. Isso aí começa a ser muito perigoso, porque você tem outras vidas que moram ali, né? Outras pessoas que você está colocando em risco quando você começa a cortar. Corta um, corta outro, e isso vai agregando problemas para a estrutura. Vejam a importância dessa NBR. Ela vem realmente orientar o profissional, ou orientar o síndico, no sentido de que o que deve ser feito e como deve ser feito. E quando se fala de como se deve ser feito, o primeiro passo é ter realmente um profissional da área para que possa auxiliar e não colocar em risco toda a estrutura. Muitas das vezes a pessoa pensa assim, nossa, mas vou ter que contratar um profissional, um engenheiro, um arquiteto, isso vai ficar caro. Mas às vezes vai ficar muito mais caro se não contratar. Acredito eu, é essa forma que eu estou vendo. Sim. Porque assim, o síndico, além dele acompanhar a obra, se a obra não estiver conforme a NBR, ele pode parar a obra, ele pode notificar, ele pode multar, ele pode abrir um boletim de ocorrência, ele pode até embargar a obra. Então, às vezes você fala, eu não vou gastar agora com engenheiro, com arquiteto, porque não há necessidade. Se você estiver descumprindo essa norma, o síndico ele pode parar a sua obra e vai ficar mais caro você com uma obra parada lá, em questão de tempo, né? Quero mudar, estou parado, e a confusão que você vai arrumar, né? O síndico ele está fazendo a função dele, que ele tem que se resguardar. Ele não pode, faz lá, fica tranquilo lá, depois a gente vê. Não tem essa, porque ele, a responsabilidade está em cima dele. Ele precisa do engenheiro, do arquiteto, para ele dividir essa responsabilidade. Ele está contratando alguém que é experiente nisso, que é formado para isso. Então a responsabilidade naquele momento está ali. Então vejam a importância do síndico com relação à segurança e o respaldo que ele precisa de ter alguém realmente que conheça desse assunto, para não estar assumindo toda essa responsabilidade. Sem falar que não é aquela unidade, está colocando em risco, dependendo do que está sendo feito, colocando em risco toda uma coletividade em função de uma ação de um único indivíduo. Então, isso mesmo. É interessante que os síndicos que estejam nos ouvindo, até os condôminos, que possam auxiliar nesse sentido. Uma vez que vai fazer uma reforma, busquem profissionais no sentido de garantir a segurança de todos, não somente a questão do seu apartamento, da sua unidade, mas a questão de todos os envolvidos naquela coletividade. Wallace,
Com relação à questão de custo para se ter realmente um profissional para fazer um projeto desse, qual o percentual que, digamos, em relação a uma obra, o que impacta em percentual um acompanhamento ou de um técnico desse, de um engenheiro? Hoje em dia, Bonora, você vai gastar entre 10%, máximo 20%, né, do valor da obra para você ter um profissional te acompanhando, fazendo toda a fiscalização necessária do imóvel. Haja visto que, se for considerar somente, vamos já partir para o máximo de 20%, seria muito mais viável hoje você ter um investimento de 20% a mais do seu custo inicial da sua obra do que as consequências, que provavelmente vai ser muito maior o valor que você vai despender nas consequências que ele pode ocasionar sem uma supervisão ou sem um projeto. Então, fica claro para todos nós que o objetivo era deixar essa mensagem no sentido de que vale a pena fazer correto da primeira vez, principalmente se tratando de segurança, para que não ocorra o que deu origem à criação dessa NBR, que foi um desabamento, uma coisa trágica, que, independente do valor financeiro, levou muitas vidas. Então, é isso que não queremos e por isso que estamos trazendo essa informação. Wallace, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, de ter partilhado essa informação, e pode ficar certo, essa é a primeira de uma série de aparições que você vai ter aqui conosco. Legal. Não, espero que tenhamos resolvido todas as dúvidas, né, que existia perante a norma, né? Mas vai ter mais. Mas muito obrigado mesmo. De nada. Pessoal, chegamos ao final de mais um programa. Gostaria que vocês enviassem sugestões de pauta pelos nossos e-mails, acompanhassem nossas redes sociais, para que fique mais informado com tudo que a gente está levando a respeito de convivência em condomínio. E uma boa semana a todos e até o nosso próximo encontro.